Olá, turminha do segundo ano, tudo jóia com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje, dia 20/10, nós temos duas videoaulas. Uma, nós vamos ter História e Geografia e na outra videoaula, Língua Portuguesa, tá bom? Nós vamos iniciar o caderno do quarto bimestre de História e Geografia, ok? Então, vá lá. Pegue o seu caderno do quarto bimestre de História, Geografia e Língua Portuguesa, que é o mesmo caderno. Nós vamos começar com História. Vamos lá? História, nós vamos fazer as páginas 119, 120 e 121. E aí, com essas imagens, eu já estou dando uma dica para vocês sobre o assunto da nossa aula de hoje. Adivinhou sobre que assunto é? Ah, aposto que sim. Então, vamos lá. Abre o seu caderno na página 119, pegue todo o seu material, um lápis bem apontado, borracha, lápis de cor. Preste bastante atenção nas explicações da prova, ok? Vamos lá? Muito bem, então nós começamos aqui com uma conversa entre duas amigas. Observe. Tá, Aninha, vamos ver o que aquele camelô está vendendo? Aí a Aninha perguntou. Camelô? Leia o poema abaixo e tente ajudar a Aninha a entender o significado dessa palavra. Tem camelô. Bolsas, rádios, joias falsas, brinquedos, lenços, sandálias, com uma banca e um banco, essa loja tão sortida mostra tanta coisa linda, sem nem mesmo ter vitrine. Não tem teto nem parede, o freguês dessa lojinha entra e sai por todo lado. Todo mundo é atendido, todo mundo é bem tratado. Um relógio para a madame, um cinto para o cavalheiro, um carrinho para o garoto, para o moço ali, um chaveiro. Esse poeminha é de Marcelo Xavier. Tem de tudo nesta rua. E você, sabe o significado de camelô? Tenho certeza que você já viu algum camelô nas ruas por onde você passa. Os camelôs são comerciantes que vendem produtos na rua. Realmente são expostos em barracas, não tem uma loja fixa. Eles trabalham em lugares onde tenham grandes movimentações de pessoas. São barraquinhas que vendem várias coisas. Então, tem camelôs que vendem bijuterias, tem camelôs que vendem bonés. Hoje em dia, tem muitas barraquinhas de camelôs que vendem máscaras de proteção e assim por diante. Suas experiências. Como a sua dupla explicaria a Aninha o significado da palavra camelô? Bom, nós não estamos fazendo em dupla, então você vai fazer individualmente. Então, com suas palavras, como você explicaria a Aninha o que significa camelô? Eu coloquei aqui uma resposta. Olha só. Camelô é um comerciante de artigos diversos que se instala em ruas ou calçadas, muitas vezes sem permissão legal. Então, existem muitos camelôs que têm a permissão da prefeitura para trabalhar lá onde estão, mas tem muitos que não têm essa permissão, ok? Então, você vai escrever com as suas palavras o que é um camelô. Você pode usar essa resposta que a Pro escreveu, ou você pode colocar uma resposta diferente. Então, pause o vídeo e faça esse exercício. Exercício 2. Desenhe no quadro abaixo o local onde geralmente os camelôs ficam para trabalhar. Então, a Pro colocou duas figuras aqui. Normalmente, os camelôs trabalham nas calçadas, não é? Então, eu coloquei aqui duas imagens para vocês se inspirarem para desenhar. Existem camelôs, por exemplo, que trabalham na praia, então eles pegam os produtos e vão andando pela praia oferecendo às pessoas. Também existem esses tipos de camelôs, tá bom? Pause o vídeo agora e faça o desenho do local onde geralmente os camelôs ficam para trabalhar, ok? Os camelôs, também conhecidos como ambulantes, costumam trabalhar nos locais
onde há maior movimentação de pessoas, perto de estações de metrô, terminais de ônibus e nos centros de comércio popular. Essa profissão é considerada como trabalho informal, ou seja, não há vínculo com uma empresa ou benefícios fornecidos por ela. Não há salário fixo, nem férias remuneradas. Muito bem, pessoal. Então, agora você já conhece o significado da palavra camelô, se você não conhecia. Nesse caderno de história, nós vamos falar sobre as profissões. E nós já começamos falando sobre o camelô para pensarmos um pouquinho. Existem diversas profissões. E todas elas são muito importantes para o bom funcionamento da sociedade. Só que algumas pessoas não conseguem emprego formal. O que é um emprego formal? Emprego onde a pessoa tem um dia de folga, ela tem férias, ela tem um salário fixo. E hoje em dia existem muitas pessoas que trabalham de forma informal, que nós chamamos. E uma dessas categorias são os camelos, ok? Mas existem muitas outras pessoas que também trabalham de forma informal, como, por exemplo, uma pessoa que vende bolos, salgados para festas. Então, nós temos que pensar que existem as profissões formais, mas existem também essas pessoas que trabalham de forma informal, que também fazem parte dessa sociedade em que nós vivemos, certo? Muito bem, então, como a Pro estava dizendo, as profissões são muito importantes. Imagine uma escola sem professor, um hospital sem médicos e enfermeiras. Todas as profissões são importantes, todas elas. O cozinheiro, o médico, o professor, o policial, o gari, todas elas são importantes para que a sociedade se desenvolva e se organize. Então, agora vamos assistir um vídeo sobre a importância dessas profissões. Acompanhe com a... O astronauta vai pra lua de foguete. A engenheira usa martelo e capacete. O padeiro faz pão e sonho de creme. E o cantor canta tanto que até treme. O fazendeiro cria boi, carneiro e vaca. A cozinheira corta o queijo com a faca. E a médica ajuda os doentinhos. E a dentista é quem olha os seus dentinhos. Mas agora vou fazer a confusão. Vou mudar todos eles de profissão. Misturar tudo e ver o que vai dar. Quem fez a música fui eu, então vamos brincar. O astronauta vai virar um fazendeiro e tentar chegar na lua de carneiro. O padeiro se transforma em cantor e a cozinheira agora vai tocar tambor. Tem engenheira cozinhando com martelo e a médica prepara o caramelo. Então vira tudo uma grande festa.
Sem trabalho eu não faria uma canção como esta. Sem trabalho eu não faria uma canção como esta. Quantas profissões existem? E existem muitas outras. E todas elas são muito importantes. Profissionais de ontem, de hoje e de amanhã. Todas as profissões são essenciais para o bom funcionamento da comunidade em que você vive. É comum em nosso dia a dia encontrarmos diversos profissionais exercendo suas atividades. Então, no nosso dia a dia, quando nós estamos na rua, nós podemos observar diversas pessoas trabalhando se nós prestarmos bastante atenção ao nosso redor. E agora, nesse exato momento em que você está assistindo essa aula, você já parou para pensar quantas pessoas trabalham para que você possa assistir essa aula? Existem muitas profissões e todas elas são importantes para o bom funcionamento da comunidade onde nós vivemos. E você sabia que essas e muitas outras profissões têm uma história e passaram por algumas transformações ao longo dos anos? Isso é verdade, existem várias profissões que mudaram muito e na próxima aula nós vamos conhecer algumas dessas profissões, certo? Porque agora nós vamos fazer geografia. Então, abra o seu caderno de geografia na página 151. É o mesmo caderno que você está, tá bom? Só que você vai abrir agora na página 151. Nós vamos fazer as páginas 151, 152 e 153. Vamos lá? O que acontece? No planeta Terra, há muitas paisagens que se diferem entre si. Há lugares mais quentes, com vegetação mais rica, boa qualidade de água que facilita o aparecimento de muitas frutas e, claro, muitos animais que delas se alimentam. Há também lugares em que a natureza não facilita a vida, porque suas áreas podem ser muito frias, secas, montanhosas. Os grupos humanos que ocupam o planeta dependem em grande parte das condições da natureza para sobreviver. Seja qual for o ambiente em que ocupam, esses grupos transformam a paisagem, fazendo uso da inteligência, sua criatividade e, sobretudo, seu trabalho para viver melhor. No planeta onde vivemos, existem diversas paisagens e nós vamos conhecer e relembrar algumas dessas paisagens. As primeiras ideias. Exercício 1. Represente por meio de um desenho a paisagem do lugar em que você mora. Então, como é a paisagem aí onde você mora? Tem muitas árvores, tem muitos prédios, muitas casas. Então, agora você vai pausar o vídeo e desenhar como é a paisagem do lugar que você mora, ok? Pause o vídeo, não esqueça de colorir o desenho. Observe as imagens abaixo. Então, nós temos aqui uma imagem, uma paisagem de um lugar mais seco. Então, aqui nesse local não tem muita água. Olhem este local aqui, esta paisagem. É mais verde, é uma mata mais fechada. Então, aqui tem mais água. Agora, olhe esta paisagem que é um pasto para animais. Então, uma paisagem totalmente diferente das outras. E essa aqui, muito mais ainda. Nessa paisagem, nós temos muitos prédios, muitas casas e pouca vegetação. 3. A partir da observação dessas imagens e da que desenhou na página anterior, responda. Que diferenças você pode perceber entre elas? Então, vamos olhar de novo. Qual a diferença que nós podemos observar entre estas imagens aqui, hein? Olha aqui, um local é mais seco, outro tem mais vegetação, outro tem animais. Aqui tem mais prédios e casas. A Pro registrou assim, olha. Em algumas imagens encontramos mais animais e vegetação e em outra, prédios e casas, ok? Você pode usar essa resposta que a Pro escreveu ou você também pode escrever com as suas palavras. Letra B.
As atividades de trabalho nesses espaços são todos iguais? Por quê? Vou olhar aqui de novo. Por exemplo, esta imagem onde tem animais. Você acha que as atividades de trabalho são as mesmas do que nesta imagem onde tem prédios e casas? Não, não é? Aqui a atividade de trabalho está relacionada ao cuidado dos animais, às plantações, e aqui está relacionada a outros tipos de trabalho. Por exemplo, aqui as pessoas trabalham em escritórios e aqui as pessoas trabalham ao ar livre, tá bom? Escreveu assim. Não. Onde existe maior vegetação, o trabalho está relacionado ao trato de animais e plantações. Onde existem prédios, o trabalho é realizado em escritórios. Por exemplo, você pode usar essa resposta que a Pro escreveu, ou se você tem uma outra opinião, uma outra resposta, você também pode escrever com as suas palavras, certo? Letra C. Como você classifica o lugar em que mora? Campo ou cidade? O que foi observado para a sua resposta? Bom, nós moramos onde? No campo ou na cidade? Na cidade, não é? E aí eu escrevi assim, na cidade, porque onde eu moro tem muitos prédios, foi isso que eu observei. Nós moramos na cidade, mas se você quiser colocar uma outra observação diferente da que a Pro escreveu, você também pode, ok? Pause o vídeo o tempo que você precisar para fazer esse registro. Exploração e descoberta, o lugar, as pessoas e as paisagens. A grande variedade da natureza, como você viu, produz paisagens também diferentes que serão mais ou menos ocupadas pelos grupos humanos, segundo suas necessidades. Em nosso planeta, os lugares que facilitam a sobrevivência, onde há mais recursos e possibilidade de trabalho humano. A população em maior número se concentrará nessas áreas. Então, onde tem mais recursos é onde nós encontraremos o maior número de pessoas. Já os lugares que apresentam maiores dificuldades para morar, há pequena concentração populacional, tornando-os vazios. Exemplos: áreas geladas, montanhas, de florestas fechadas e desérticas. Então, nesses lugares, nós encontramos uma quantidade menor de pessoas morando. Serve o mapa do mundo. Então, aqui nós temos o mapa do mundo e alguns exemplos de como se distribui a população do mundo. Então, aqui, ó, Cidade do México, tem muitas pessoas. Aqui nós temos Mumbai, na Índia, também tem muitas pessoas. Agora, olha esse lugar na Austrália, não temos pessoas. E a Amazônia, no Brasil, também temos algumas pessoas, não muitas, porque é uma mata fechada, então alguns locais são de difícil acesso. Como você pode ver, a maioria das pessoas vivem em paisagens que oferecem melhores condições de vida. As pessoas vivem em locais que oferecem facilidade de moradia, de transporte, tem maiores oportunidades de emprego, onde tem maior quantidade de escolas e universidades, e assim por diante. Na próxima aula, nós vamos continuar a falar sobre as paisagens e os locais onde as pessoas vivem, ok? Em História e Geografia, por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, aí estão os e-mails da Pro. Não esqueça de assistir a aula de língua portuguesa, se você ainda não assistiu, ok? Beijo enorme para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.